Olá, que bom que você está aí. Eu sou José Marcelo Santos e este é o Citricultura. E no programa de hoje a gente vai falar da importância da nutrição do solo, da adubação adequada para a produção citrícola brasileira. Em um momento em que o agronegócio vive a incerteza da oferta de fertilizantes por causa das crises na China e na Bielorrússia, nós vamos falar de uma alternativa rica em cálcio e enxofre, solução desenvolvida com matéria-prima do litoral catarinense e que é sucesso entre produtores e citricultores. O meu convidado é o Eduardo Silva, que é agrônomo com doutorado e especialização em solos e diretor técnico da Maxi Solo. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito bom ter você aqui, viu? Olá, Marcelo. Olá, produtor. Estamos sempre às ordens. Que coisa boa! E que bom a gente poder falar sobre esse assunto, Eduardo, porque, como eu disse aqui na abertura dessa nossa conversa, o Brasil vive, nesse momento, uma insegurança muito grande a respeito da oferta de fertilizante para as próximas safras, e aí você chega com uma solução, que é um fertilizante específico para a citricultura brasileira, com componentes aqui do Brasil, é isso? É isso mesmo, Marcelo. É muito interessante a tua colocação com relação a essa questão geopolítica, né, e geomercadológica aplicada ao fertilizante, né? Durante muitos anos, nós negligenciamos a nutrição de planta e fertilidade de solo por considerar que o NPK é a única solução viável para isso, ou a única solução mais adequada para isso, né? Então, alguns produtores já têm essa noção, essa visão de que essa vitamina tem muito mais nutrientes, né? Muito mais macros e depois entra no rol dos micronutrientes, e outros só passam a perceber em situações de adversidade, quando é necessário buscar algumas alternativas, né, de fertilização de solo e nutrição de planta. É aí que entra ou fica mais em evidência a importância do cálcio e enxofre, que apesar da legislação brasileira vigente classificá-los como macronutrientes secundários, né, hoje a corrente da pesquisa científica e o consenso de produtores e técnicos do agro, seja na citricultura ou qualquer outro grupo de plantas, classifica esses dois nutrientes, mais o magnésio, né, também é outro macro, como nutrientes essenciais. Tá? Então, já foi comprovada a essencialidade do cálcio e enxofre, quanto do N de nitrogênio, P de fósforo, K de potássio. Quando você fala dessa relegação, da negação ou da subvalorização desses nutrientes, você está falando também desse componente geopolítico do fertilizante, de países detentores de grandes reservas, exportadores desses nutrientes, acabam valorizando o próprio produto e desvalorizando os demais? Pode ser. Uma coisa que é muito importante a gente frisar, né, Marcelo? Como é que surge de repente uma tendência, né? É que se a gente for buscar lá atrás na história, os primeiros desbravadores da pesquisa agrícola, né, fizeram seus mestrados e doutorados em universidades fora, né? Acontece que nessas universidades muitas vezes tu te depara, principalmente universidades numa parte do globo onde o clima é temperado, o inverno é muito mais frio, né? Tu encontra solos diferentes, muitas vezes solos que não têm carência de cálcio, né? Que não tem carência de magnésio, não tem carência de enxofre, e passa a ter carência de potássio, nitrogênio, fósforo, e a gente acaba importando, né, esse modelo de construção de fertilidade de solo e nutrição de planta desses lugares onde foi incubada a pesquisa. Aí, quando a gente traz para cá, a gente vai aos poucos construindo essa ideia de que nós precisamos construir ou adaptar modelos para a nossa realidade. É uma realidade de clima tropical, né? Apesar de nós termos na região sul uma fruticultura de clima temperado, a gente sabe que prevalece no nosso país as fruticultura de clima tropical.
E aí é que a gente começa a acordar para a necessidade de cálcio e enxofre, né? E aí a gente tem uma vantagem, porque nós temos muitas fontes nacionais, muitas soluções domésticas, e a gente tem que perder um pouco desse complexo de que o que é muito bom só vem de fora. Pelo contrário, esse país ele é rico em várias esferas, inclusive de minerais com potencial fertilizante. Então, a gente vem há um certo tempo já tentando desconstruir esse pensamento de que somente o NPK segura uma produtividade, uma qualidade do produto colhido. E estamos inserindo a importância do cálcio e enxofre. Aí eu estou falando do cálcio e enxofre nas formas assimiláveis, que é o que esse produto se propõe a fornecer, né? Como algo tão importante quanto. Tá? Então, hoje 90% do potássio, por exemplo, ele é importado, né? Os 10% que nós temos nacional ainda demandam um certo aprimoramento do processo de extração e beneficiamento. Tá? Porém, para esse potássio que vem de fora, né, citasse aí Rússia, né, existem outras fontes, existe na Nigéria, existe no Canadá, existe no próprio Estados Unidos. Para esse potássio que vem de fora, de repente ter um melhor aproveitamento de absorção, ele precisa da ajuda do cálcio, né? E para que esse fósforo, que às vezes vem de fora, ou que é produzido aqui dentro, seja melhor absorvido, ou que não seja adsorvido por alumínio do solo, ele precisa de um sulfato para proteger. Então, o que acontece? O produtor ele passa a aplicar essas fontes de cálcio e enxofre de modo solteira, seja no pré-plantio, na semeadura ou em cobertura, e misturado com NPK, como uma complementação da estratégia de nutrição. Importante você falar desse nosso complexo de vira-lata mesmo, né? Tem nome esse nosso complexo, já foi dado o nome a isso, de achar que se vem de fora é bom, o nosso tem qualidade duvidosa, porque nesse momento em que a gente está enfrentando essa ameaça da falta de insumos no ano que vem, sobretudo de fertilizantes, começa-se a discutir justamente o uso do pó de rochas para fazer essa adubação aqui no Brasil, com aquilo que a gente já tem. Aí você traz essa informação de que a gente tem, mas há um problema na extração. Por que há esse problema na extração? O que faltou? Desenvolver tecnologia para isso, se dedicar a isso, acreditar no potencial do que a gente tem. Em que momento houve essa negligência mesmo do nosso potencial? Olha, essa pergunta, apesar da gente ter bastante publicação e acesso às informações, eu entendo que ela está no âmbito macro, né, estratégico e energético. Né? Tanto é que esses balanços daquilo que nós temos de oferta de minerais no Brasil é dado pela Agência de Minerais, né, que antigamente era essas de geologia, me esqueci agora a sigla da agência, né, a ANM, Agência Nacional de Mineração. Tá? Já houve alguns avanços no processo de sofisticação das fábricas, principalmente lá na região Nordeste, mas por alguma questão esse projeto via o Estado e a iniciativa privada, ou somente o Estado, teve uma interrupção. Tá? Parece-me que agora uma multinacional de grande atuação mundial adquiriu essa planta, né? E ela, toda vez que adquire uma planta, ela arregaça as mangas e coloca em prática. Então, acredito aí que no médio prazo a gente possa começar a usufruir dessa fonte mineral potássica, né, que nós temos no país. Tá? Então, eu diria que essa é uma conversa, de repente, até para uma outra entrevista, né, porque a gente sobe uma escala de estratégia energética e quando a gente sobe para esse tipo de patamar, a gente sabe das complexidades existentes, né? A citricultura é um dos segmentos mais importantes do agronegócio,
um dos segmentos que mais tem representatividade na balança comercial brasileira do ponto de vista da diversificação e que gera muito emprego e muita renda. Qual que é a importância da nutrição do solo justamente para aumentar e melhorar a produtividade da citricultura desse país, hein? Pois é, Marcelo. Essa é uma pergunta muito boa, porque em culturas de ciclo perene, eu encaro como uma empresa, né? É uma empresa que eu tenho que fazer todo um planejamento e chegar no final do ano, fazer um balanço. Esse balanço tem que ser positivo. Então na fruticultura, em citricultura, eu tenho a possibilidade de estabelecer uma estratégia de construção de fertilidade do solo, de modo que isso se reflita positivamente para a planta, né? Porque a gente não pode esquecer que a adubação, ela não se baseia somente naquilo que a planta extrai, né? Eu tenho que saber se pelo menos o que está no solo é o bastante para que ela possa extrair com facilidade, né? Eu vou fazer uma analogia. Para um atleta correr 100 metros raso, ele tem que ter pelo menos um nível X, Y, Z de proteína, carboidrato, e no dia da corrida ele vai poder tomar um suplemento para correr um pouco mais, mas a base tem que ser feita. E quem é a base na agricultura, na citricultura? É o solo, né? A planta ela fica parada no mesmo lugar, então ela tem um período vegetativo, depois o florescimento, depois a frutificação, depois a colheita, depois todos os tratos de pós-colheita, e esse processo ela está ali retirando, extraindo, devolvendo, né? E a gente tem que estar toda hora construindo isso. Então, qual é a grande estratégia, né? Considerando que os pomares em geral, não só na citricultura, apresentam algumas restrições de aplicação de fertilizantes, ou de condicionadores de solos, ou de corretivos, de modo incorporado, até sob pena de causar ferimento no sistema radicular. Saber trabalhar fontes certas, que eu possa aplicar superficialmente e que tem o potencial de construir perfil. Tá? Porque o que acontece? A planta ela não pode se dar o luxo, seja uma planta frutífera ou uma planta anual, ela não pode se dar o luxo de somente explorar a camada superficial do solo, ela tem que explorar a profundidade também, né? Então, para a fruticultura, e eu diria que uma estratégia muito interessante é pelo menos a gente garantir uma construção de fertilidade, atingir um objetivo de 0 a 20 e 20 a 40. Tá? E aí eu entro numa especificidade muito interessante. O cálcio, nesse sentido, ele é chave, ele é peça-chave. E o enxofre, ele entra como um grande ajudante nesse processo, porque ele retira aquilo que qualquer planta que existe detesta, que é o alumínio tóxico. Então eu não consigo construir o perfil se eu não quebrar a barreira química, que é o alumínio. E o sulfato, que é muito mais rápido no processo de neutralização do alumínio do que um calcário, ele larga na frente, pega aquele alumínio, manda para a profundidade extrema, vamos dizer assim, e aquele espaço que antes era ocupado pelo alumínio começa a ser ocupado por nutrientes que a planta se interessa. Tá? Então, o primeiro passo é construção de perfil. Atingidos níveis bom, ótimo, no solo, podemos partir daí para uma ideia de o quanto eu preciso colocar sabendo que a planta vai retirar. Porque a laranja que sai do pé vai para a mesa de alguém e esse nutriente não volta mais. No caso disso que você está falando, da construção do perfil do solo, é sempre importante o citricultor fazer periodicamente uma análise do solo justamente por causa disso? Porque tem também uma outra questão que passou a merecer mais atenção nos últimos tempos, que é a construção do perfil biológico do solo também, levando em conta a microbiota do solo. É importante para a citricultura também essa microbiota? Sem dúvida alguma. Inclusive, eu sou um dos defensores de que a terceira revolução agrícola será a adubação via microbiologia. Tá? Muito importante a tua pergunta, porque produtos que estimulam o enraizamento, principalmente a emissão de raízes finas,
né? Quando a gente olha uma planta, olha lá uma planta de citros, a gente tem o olho treinado a ver o macro. De repente olhar aquela raiz pivotante, aquelas raízes maiores. Mas é importante a gente saber a importância de criar raízes finas. E essas raízes finas aumentam o que a gente chama de guarda-chuva da rizosfera. A rizosfera é o lugar, um ambiente onde esses micro-organismos interagem, onde ocorre cerca de 80% das reações de micro-organismos. Ali nós temos todo um equilíbrio de cadeia trófica, temos a interação de fungos, arqueias, bactérias, tá? E isso tudo cria uma rede, uma hifa, que a gente chama de glomalina, se for fungo, biodisponibilização de alguns nutrientes que estavam adsorvidos ou mais recalcitrantes no solo, como fósforo. Isso tudo gera uma cadeia de viabilização de fornecimento de vários nutrientes. Tá? E aí, o sulfato de cálcio é muito importante nesse processo. Eu vou te explicar por quê. Porque ele é um estimulante de enraizamento. Tá? Então, se eu tenho mais raiz, eu tenho mais rizosfera. Se eu tenho mais rizosfera, eu tenho mais atração de micro-organismo. Se eu tenho mais micro-organismo, eu tenho maior potencial de fertilização microbiológica. E se você tem mais raízes, você tem também uma permeabilidade maior desse solo, aumenta a capacidade dele de absorver e reter água? Com certeza, inclusive, quando se trabalha com sulfato de cálcio, esse potencial, esse poder condicionador dele, que estimula a raiz ela faz um efeito de contrapressão dentro do solo. Ela é uma descompactadora. Só que para ela aumentar essa broca, eu preciso inserir aquilo que deixa a broca afiada, né? E aí eu tenho que acertar os produtos. Produto certo, na hora certa, na quantidade certa. Né? Olha os 4 Cs aí, conceito que a gente precisa revisitar, principalmente em períodos de preços altos de fertilizante. Né? E aí o que eu tenho nesse efeito físico de contrapressão? Eu tenho uma raiz trabalhando numa espécie de aeração desse solo. Então, nesse processo de abrir esse solo, né, vamos imaginar assim, qualquer coisa que o citricultor aplique em superfície, na primeira frente de água, da chuva ou de irrigação, vai ter maior facilidade de entrar no sistema. Então, a gente já tem comprovado que quando a gente usa o nosso produto, por exemplo, né, aquele corretivo de acidez aplicado sobre superfície, ele entra com maior facilidade no sistema. E como é que a gente sabe? A gente pega uma parte sem o produto, outra parte com, e começa a medir os níveis de aumento de cálcio e magnésio, se o calcário for dolomítico ou magnesiano, ou somente de cálcio se ele for calcítico. Né? Então é um condicionamento que atinge a raiz vai lá e interage com a física do solo, que ajuda a entrar água, ajuda a aumentar a oxigenação do solo e a entrar tudo que o citricultor aplica em superfície ou no pé da planta. E quando você tem um calcário que tem as duas propriedades, que ele é calcítico, dolomítico e magnesiano, como de uma jazida que tem aqui em Minas, numa cidadezinha muito pequena chamada Lagamar, o que acontece? Olha, corretivo de acidez, seja ele no popular chamado calcário calcítico, dolomítico ou magnesiano, né? É uma fonte, para mim, no meu entendimento, a principal função dele é aumentar pH. Secundariamente, ele é uma fonte de nutriente, de cálcio e de magnésio, por exemplo. Tá? Acontece que, para a fruticultura é interessante, porque eu tenho tempo para que esses cálcio e esse magnésio vá se transformando nas formas assimiláveis pela planta. Entretanto, numa cultura anual, onde eu tenho um ciclo, muitas vezes 90 dias, 120 dias, esse cálcio e esse magnésio do corretivo, ele provavelmente não vai ser 100% absorvido ou aproveitado, porque ele ainda está sofrendo transformação. Para quem não sabe, para quem está nos assistindo, né, acredito que a maioria já sabe, mas sempre vale lembrar, os corretivos de acidez, eles podem estar na forma de carbonato, na forma de óxido, na forma de hidróxido, né? Que é diferente de sulfato de cálcio. Sulfato de cálcio não corrige pH,
apesar de ter um sulfato que neutraliza alumínio, e o cálcio dele já está na forma cálcio elementar, vamos dizer assim, que é a forma que a planta come. Então, no calcário, eu preciso, se for carbonato, eu preciso de uma transformação para virar óxido, e do óxido para virar o cálcio elementar. Então, são 3 estágios. E esses estágios, dependendo da reatividade do corretivo, da granulometria, né, se ele foi aplicado de superfície ou se foi incorporado, né, do PRNT dele, ele é transformado mais rápido ou menos rápido. Né, sendo que aquele que tem um PRNT 45, por exemplo, ele tende a ser o mais demorado. Tá? É uma estratégia? É. É uma fonte? É. Mas a gente precisa saber quanto tempo eu tenho. Se eu tenho pressa para aumentar as coisas, eu preciso trabalhar com alternativas aí combinadas. No caso específico desse produto de vocês, que benefícios que ele traz para a qualidade do fruto da laranja, por exemplo? Em tamanho, em acidez, em quantidade de açúcar? Vamos lá. O cálcio, quando ele está numa proporção ideal, com o potássio, que é um nutriente que influencia muito no formato do fruto, quando eles estão, por exemplo, quando eles estão numa proporção ideal, ele facilita a entrada, inclusive, do potássio. Tá? O cálcio, ele é um nutriente sinérgico com boro. Ele ajuda a planta a absorver boro, que é importante para o florescimento e pegamento de fruto, pegamento floral. Né? Então, e o cálcio por si só, ele tem por natureza própria uma capacidade de trabalhar nas paredes celulares dos órgãos vegetais, e aí a gente está falando de maior resistência na própria casca. Né? Uma casca mais resistente, eu tenho um fruto menos suscetível a moléstias, né? Sejam elas por insetos ou doenças. Tá? Então eu tenho uma planta mais resistente. Esse é um ponto. Tá? E com relação às características organolépticas do fruto, toda vez que a sopa de letrinha tem mais letra, esse fruto ele esboça uma maior qualidade. Né? A gente tem o enxofre participando de uma série de aminoácidos. E aminoácidos são base de proteínas. Né? Então, toda vez que a gente aplicou esse nosso produto, a gente colheu, aí numa amostragem de 0 a 100, a gente colheu 98 sucessos, né? E devido a essa questão, tanto na parte fitossanitária, né? Dessa parte de proteção, quanto na qualidade de fruto. Tá? Então, cálcio e enxofre não tem erro. Lembrando do barrilzinho da lei do mínimo. Basta faltar um nutriente para que o restante não funcione. E aí, no caso de vocês, esse produto ele é encontrado em que condições ou em que formatos, né? Como é que ele pode ser usado lá pelo citricultor? Então, o nosso entendimento é que até as tecnologias de mecanização e a questão do tempo do produtor, né? O tempo é uma coisa muito preciosa. Cada vez mais a gente tem atividades ocupando, né, a nossa vida diária. A gente opta por trabalhar um produto na granulometria granulada, que a gente retira o máximo de umidade para torná-lo ainda mais concentrado, produto puro. Tá? E por ser mais concentrado, ele acaba criando uma equivalência com a sua principal matéria-prima, o sulfato de cálcio. Então, ao invés de usar lá X toneladas de pó, eu consigo trabalhar quilos por hectare ou quilos por planta, hectare, com produto granulado. Né? É um produto que pode ser misturado com qualquer outro fertilizante, qualquer outro produto. É um produto que não precisa ser incorporado. É um produto puro, com baixa umidade. É granulado, facilita a aplicação no pomar. Então, o produtor ele fica muito à vontade quando ele trabalha com essa tecnologia. Tá? Então, a característica dele é granulado, né? De alta concentração de cálcio e enxofre, ambos na forma assimilável, umidade abaixo de 1% e alta concentração. E de fácil aplicação, pelo visto, né? Com certeza. Só a gente pensar que se o produtor for aplicar sulfato de cálcio em pó, ele vai ter que aplicar para poder ofertar o que ele precisa, por exemplo, de cálcio e enxofre,
ele teria que aplicar em torno de 2 toneladas a 3 toneladas por hectare, né? Lembrando que o pó ele pode ter uma umidade chegando aí de 23% a 25%. Então, quando ele pega o granulado, que é livre de umidade, ele já trabalha com uma dosagem aí de 500 kg por hectare a 600 kg por hectare. Né? Então, a gente está falando de 6 vezes menos. Vejam só a otimização e o tempo que isso dá, a produtividade de aplicação e a facilidade que isso proporciona. Né? Fora a uniformidade de aplicação, porque o granulado, a legislação obriga que um grânulo seja igual ao outro, né? E tem que estar numa faixa que atenda aos requisitos do mapa. Então, a ideia é que a aplicação ela seja homogênea, ela ocupe o mesmo espaço de solo em todo o pomar. Então, não tem o risco de repente, cair um pouco mais aqui, menos ali. Né? Então, e qual é a vantagem disso? De homogeneizar o produto? É uniformizar o pomar. Não tem por que uma planta tá bem carregada, uma menos. Não, a gente quer tudo carregado. Né? Então, esse é um dos benefícios também que o granulado traz consigo. Muito bem, conversei aqui, gente, com o Eduardo Silva, diretor técnico da Maxi Solo, agrônomo com doutorado e especialização em solo. Quero muito te agradecer, Eduardo, pela entrevista. Muito bom ter você aqui. Obrigado pelas informações e seja sempre bem-vindo aqui, viu? Marcelo, eu que agradeço. Né? Não é a primeira vez que eu converso contigo. Toda vez que eu tenho oportunidade, as discussões são ricas. Né? A gente se coloca à disposição para qualquer necessidade, inclusive qualquer produtor que esteja nos assistindo. Fique muito à vontade de entrar em contato conosco, né? Maxi Solo Sugesso, aqui em Santa Catarina. Eu terei o maior prazer em atendê-los. Tá? Um forte abraço para vocês, Marcelo, e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço pelas informações sempre tão ricas, viu, Eduardo? E olha só, agradeço o Eduardo, mas a você também que esteve com a gente até agora, acompanhando essa nossa conversa e aprendendo muito com esse rapaz, viu? Se você quiser rever essa e outras edições do nosso programa e também compartilhar com seus amigos, basta acessar o canal do AgroMais lá no YouTube. Vou ficando por aqui, siga no AgroMais, aqui você tem 24 horas de agroinformação e eu te encontro aqui ao longo da programação.